Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast de Negócio para Negócio, um espaço onde eu vou entrevistar grandes pessoas do mercado digital, especialistas, infoprodutores, pessoas que trabalham com isso, né, vivem disso e que a gente possa aprender tanto com as histórias, também com as experiências do dia a dia. O meu nome é Marcos e vai ser um prazer ter você aqui mais uma vez nesse nosso podcast. Sem mais delongas, e hoje eu quero apresentar para vocês o nosso convidado mais que especial, um cara amigo meu, empresário, Matheus Zucchi. É empresário, sócio e fundador da agência MZ, gestor de tráfego e hoje está aqui conosco para contar um pouco mais sobre a sua vida como empresário, a sua rotina como gestor de tráfego, líder de equipe e também como o mercado de tráfego pago funciona e como ele pode ajudar o seu negócio aí. Matheus, é um prazer ter você aqui, cara. Tamo junto, Marcos. Prazerzão. Obrigadão pelo convite. Bom demais. Show de bola. Vamos conversar aí, viu? Tô louco pra... Tá com frio? Como é que tava frio, lá? frio. Tá frio? Frio? No sul tá... Até depois, depois eu me apresento, mas eu sou do sul. E lá tá bastante gelado. Aqui também agora começou a esfriar, mas lá tá pior. Show de bola. Então, gente, hoje a gente vai falar de tráfego pago. O cara, ele domina esse assunto, né? A gente tem uma parceria que eu sou muito grato por isso, há mais de 3 anos. Então, foi um prazer convidar você aqui pra gente ter essa conversa, pra gente compartilhar coisa boa e que, de fato, a gente consiga ajudar o pessoal aí com essa é a ideia. Então, espero conseguir agregar bastante conteúdo, agregar pra ti também. E além de agradecer o convite, né, pelo podcast, também agradecer pela nossa parceria, que a gente comentou, já é mais de 3 anos que a gente trabalha juntos. Muito bom. E o engraçado é que a gente se conheceu num fórum do Facebook e a parceria deu muito certo, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Cara, eu quero primeiro que você se apresente. Me fale quem é Matheus, para que as pessoas te conheçam. Sou o Matheus Vinícius Zucchi, sou de Sapiranga, Rio Grande do Sul, uma cidade que fica 60 minutos de Porto Alegre. Tenho 27 anos, sou um cara família, sou um cara que ama estar com meus amigos, com a minha família, com a minha namorada. Muito bom. Gosto de sair também, mas sou um cara que prefere realmente, hoje em dia, assim, ficar mais focado realmente na questão do trabalho, da minha rotina. Gosto de ter rotina, apesar de até no momento hoje eu tô com uma rotina meio, ainda não consegui... Sou um cara que testa muito rotina também, então sempre tô em busca ali de encontrar a rotina que faz sentido no momento da minha vida. Muito bom. E é isso, cara. Obrigadão pelo convite de novo. Prazer. Tamo junto e vamos... Vai dar bom. Pra cima. Cara, então, pra que a gente, né, fique tranquilo aqui, eu queria que você trouxesse um pouco de como é a tua rotina como empresário. Vamos falar um pouco do seu dia a dia, né? Pô, você é um gestor de tráfego, você tem equipe, você tem escritório. Me fala como que é a sua vida aí. Ela é corrida? Ela é mais tranquila? Como que você faz aí? Boa. Então, eu gosto de testar bastante rotina. Então, eu já tive período que eu acordava às 4 da manhã, ia dormir 10 da noite, mas não porque eu precisava, mas sim porque eu queria. Então, foi no início que, quando eu queria aprender mais sobre tráfego pago, estava começando. Então, já testei rotina, às vezes acordando um pouco mais tarde. Já testei, assim, várias coisas e continuo testando. Então, hoje eu estou tentando encontrar uma rotina que encaixa para mim, porque agora eu estou sentindo, às vezes, que eu sou um pouco mais produtivo na parte da noite, mais pro final do dia. Certo. Então, sempre tô testando. A minha rotina ela é muito corrida. Então, o cliente comentou, a questão do escritório, esse ano a gente pegou um escritório físico, então ainda não tá todo o time presencial, a gente tem um time todo online, mas uma pessoa trabalha comigo, que é a Jordana, que ela vai presencial comigo lá no escritório e tal. Então, a minha rotina hoje, eu tô organizando ela novamente, testar uma questão nova, mas realmente é muito corrida a nossa agenda, a nossa agenda como empresário, assim, cuidando de agência. Show. Então, eu já tive momentos também da minha rotina que era um caos, assim, às vezes eu já cheguei a fazer 14 reuniões num dia. E isso, atualmente, não é uma coisa que eu quero de novo. Então, é uma coisa que tu vai, na verdade, aprendendo com o tempo e vai vendo o que tu quer, o que tu não quer mais pra tua vida. Então, tipo, em questão de rotina, de organizar, eu sou um cara que... Quando eu encontro a rotina ideal, o que eu consigo ali fazer minhas coisas, eu consigo ficar bem organizado e eu gosto muito de rotina. Então, não ter rotina pra mim acaba dando muita confusão. Eu me conecto com isso, né? Eu sou um cara bem organizado. Sou um cara rotineiro e eu gosto da rotina por qual razão, né? A rotina, ela é meio que dá uma liberdade pra gente de fazer as coisas importantes num momento já pré-programado. Exato. E isso faz com que a gente libere espaço mental, literalmente, para pensar no que tem que pensar. Por quê? A rotina, ela deixa uma coisa organizada. Então, se a gente faz aquilo todos os dias, da mesma forma, no mesmo momento, dentro de um mesmo contexto, você não se preocupa mais com aquilo. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu sei que eu tenho treinos
toda segunda e quarta às 20 horas da noite. Uhum. O meu cérebro, o meu corpo, ele já pensa dessa forma. Segunda e quarta tem 2 treinos lá que eu tenho que fazer. Eu não me preocupo com isso. Eu começo a trabalhar 9 horas da manhã e termino, né, às 7 horas da noite. Eu tomo café de tal forma. Eu me organizo, monto minha agenda todo domingo antes de deitar, né? Então, a rotina, ela literalmente, ela faz parte. Então, a gente que é empresário, a gente que vive isso aqui, né? E a organização, ela precisa fazer parte da gente, a rotina realmente é um aliado nosso, né? Tanto que essa questão assim, de rotina, no momento eu até não tô com a rotina ideal, não tô do jeito que eu quero, tô organizando ela, na verdade. E uma coisa que faz total diferença que tu comentou é a questão do planejamento no domingo. Todas as vezes que vamos supor, chegou no domingo e eu não me planejei pra semana, eu acordava muito ansioso na segunda, porque não sabia o que tinha que fazer, não sabia o que era, daqui a pouco tinha que responder cliente, tinha que fazer, otimizar não sei o que, fazer não sei o que, falar com fulano, ciclano. E quando eu planejo a semana no domingo, eu acordo muito aliviado. Às vezes eu, tipo assim, acordo, tipo assim, consigo tomar um café mais tranquilo. Às vezes eu consigo até dormir um pouco mais se eu quiser, Sim. porque eu já, tipo assim, já sei o que eu tenho que fazer na semana, no dia, tô tranquilo, tipo, com as pendências e tudo mais. Então, essa questão de organizar a semana no domingo faz total diferença, mas quem não faz isso, sério, tem que fazer, porque é importantíssimo fazer essa questão. Organizar a semana no domingo, tu começar a semana, organizar tua semana no domingo, faz tu começar tua segunda-feira, tua semana muito mais aliviado e menos ansioso. Faz total diferença no teu trabalho, para tu conseguir produzir mais, né? Ser mais produtivo. Total. Tanto que, olha, eu sempre comento que quem não tem agenda resolve problema da agenda do outro, né? Boa. Então eu costumo montar a minha agenda no domingo, por quê? Porque eu já estruturo o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, em qual horário, qual pessoa eu vou precisar para me auxiliar em determinadas atividades, né? Então essa é uma sugestão que eu deixo e faz real muita diferença. E tu é um cara, com as tuas reuniões, eu lembro que uma vez, eu acho que faz um tempinho, a gente precisou remarcar uma reunião meio em cima da hora. Aí tu, já tinha feito a tua agenda do dia, cara, porque agora tu tem que remarcar, ficou... Faz diferença. Daí eu, não, vou, Marquinhos, vamos ficar de bom, vou remarcar. Mas vai dar bom. Mas vai dar certo, vai dar tudo certo. Então, é um cara que realmente eu admiro, tipo assim, porque como a gente trabalha junto já há bastante tempo, a gente já se conhece já há bastante. Eu vejo em ti um cara, assim, que a rotina é muito regrado ali, é muito certinho, e isso eu acho muito, muito bacana. Assim, mas eu vejo, cara, que, poxa, a rotina, ela teve que também se desenvolver na minha vida por necessidade, né? Por quê? Poxa, a rotina da minha casa, ela tem 3 crianças, ela tem empresa, ela tem negócio, ela tem mulher também, ela tem todo um contexto ali para ser administrado. Então, como eu disse, a rotina ajuda, então eu fui amadurecendo isso e, na verdade, eu até amadureço. E uma coisa que eu tô aprendendo também é ser flexível. Por quê? Às vezes você monta uma rotina, deixa ela bem estruturada, ela tá funcionando bem, mas ela pode funcionar melhor, só que para ela funcionar melhor, você tem que ser um pouquinho mais flexível, fazer testes novos, né? Por exemplo, eu sempre treino à noite, vou à academia à noite, né? Mas aí, esses dias eu decidi ir 5h30 da manhã, né? Então, fui lá 5h30 da manhã, fiz um teste, foi maravilhoso fazer esse teste e funcionou muito bem. Vou começar a ir às 5h30 da manhã? Poxa, não sei ainda. Vou decidir, mas é teste, né? Então, se funcionar bem, é assim que eu toco, tá? Então, cara, pessoal, hoje a gente vai falar sobre alguns temas. Esses temas são realmente super interessantes. Eu acredito que vai ajudar muito o teu negócio. Presta bem atenção, que você puder, anote, né? Por quê? Nós vamos falar sobre o parâmetro, né, do tráfego pago em 2025. A gente vai falar sobre estratégia, gestão de tráfego, mentalidade, canais, redes sociais, né? Quais são as melhores hoje, as práticas do dia a dia, erro e acerto do tráfego pago, né? A gente vai falar um pouco de lançamentos também, gestão e parceria entre expert e o gestor de tráfego, né? E o futuro também, a gente vai falar um pouco de inteligência artificial, tá? Então, gente, entrando aqui no tema sobre tráfego pago, Matheus, eu quero te perguntar como você enxerga o tráfego pago hoje e o que mudou nos últimos 12 meses no jogo dos anúncios. Bom, o que eu vejo, eu tô no mercado desde 2020, então eu entrei bem na época da pandemia, onde
na verdade, qualquer pessoa, tipo assim, teve um boom do digital bem anos atrás, quando eu não era, tipo, acho que 2014, 16, Show. que o pessoal falava que, vendia qualquer coisa assim na internet, e o resultado era muito alto e um custo muito baixo. Mas E, teve essa parte. A gente vendia. o pessoal falou que... Acho que, não sei se há 4 anos atrás, mas há um tempo atrás. Aí eu sei que na pandemia teve mais ou menos uma coisa meio que semelhante, que tipo assim, era live toda hora, o pessoal em casa, era tipo assim, era muito mais fácil de vender. Então eu entrei nesse boom já no digital e eu vejo que hoje em dia, cada vez mais os anúncios são importantes. O anúncio, tipo, não só a estratégia, tipo assim, do funil e tudo mais, mas a questão do anúncio ser muito segmentado. Porque hoje, sei lá, na verdade, a cada ano que passa, os anúncios vão ficando cada vez mais importantes. Só que hoje, para tu chamar a atenção da pessoa, no passado era, tipo, sei lá, coisa de 5 segundos que tu tinha para chamar a atenção. Hoje já diminuiu para 3 segundos que tu tem para chamar a atenção da pessoa, para ela consumir o teu conteúdo, né, o teu anúncio, e converter, seja para comprar um curso, seja para, enfim, qualquer coisa que tu achar interessante. Então, o que eu vejo hoje é a questão que o amadorismo tá realmente morrendo muito. Então, tu ter anúncio amador hoje, sem segmentar quem tu quer atingir direito, não pensar em fazer vários anúncios, não fazer um material de qualidade, não pensar nisso, tu não vai ter resultado. Então, isso já era muito claro no passado, mas agora, cada vez mais, tá ficando nítido isso. Porque o que eu vejo aqui, eu tenho alguns projetos que a gente roda tráfego público aberto, mas o anúncio segmenta muito bem o público que a gente quer atingir, e faz a gente vender. No passado, a gente tentava segmentar mais com a audiência no tráfego em si, colocando públicos de interesse, público personalizado e tudo mais. E hoje eu já vejo que as ferramentas estão cada vez mais inteligentes da Meta, do Google, e com isso a gente consegue deixar a inteligência das ferramentas trabalharem e a gente segmentar no anúncio. Então, quanto mais segmentado ser o teu anúncio, melhor. Porque, por exemplo, se tu quer atingir, sei lá, engenheiros, se tu colocar um anúncio ali meio genérico, dando tiro para pedreiro, para arquiteto, para tipo assim, tu vai acabar dando tiro para tudo que é lado. Mas agora tu fazer um anúncio segmentado para engenheiro, falando tipo a dor dele, mostrando realmente tipo a mensagem pro engenheiro em si, isso já vai fazer total diferença. Então isso começa fora, né? Exato. Fora até da própria ferramenta, fora até do próprio anúncio. Exatamente. Quem você está segmentando, como você vai escrever essa copy, como você vai produzir esses anúncios. Exatamente. Né? Isso é muito interessante. Isso porque hoje eu lembro então, hoje você acha que nos últimos 12 meses o avanço foi literalmente, cara, quem é amador tá ficando para trás, porque realmente a segmentação ela não vem apenas da plataforma, ela vem obviamente de como você produz esses anúncios. As ferramentas estão deixando cada vez mais automático. Antigamente os interesses funcionavam muito bem. Entendi. Hoje em dia o interesse, dentro do Meta, só para explicar pro pessoal, né, o interesse é quando tu coloca dentro do Meta Ads uma segmentação, tá, do Facebook Ads, para atingir determinadas pessoas que têm interesse em algum assunto, seja, sei lá, futebol, política, seja, enfim, qualquer coisa que tu imaginar tem lá de interesse. Só que hoje em dia, quando tu segmenta esses interesses, eles abrem o público. Tipo assim, não é mais só interesse. O cara tem interesse em futebol, vai atingir só quem tem interesse em futebol. Não, ele vai abrir o leque para atingir pessoas que podem converter. Então, ele pode acabar puxando pessoas que têm interesse em basquete. Então, hoje em dia, a segmentação, ela não tá mais assim, 100%, sabe? Então, por isso que o criativo tem que ser muito segmentado hoje em dia. Então, por exemplo, para uma pessoa que vai começar agora... já é infoprodutor, já é empresário e tal, mas assim, tá construindo a audiência, né? Ainda faz sentido utilizar público de interesse? Tem que testar, na verdade. Eu não vou dizer que não tem que usar. Na verdade, a gente testa hoje, por exemplo, a nossa operação, nos tráfegos de lançamento que a gente roda e tudo mais, a gente testa outros públicos também. Eu não digo para excluir, tipo assim, não usar. Eu vejo que tem que testar. Não só, tipo, pensar, deixar o Meta trabalhar a inteligência do Meta, não. A gente tem que botar a mão também, né? Não é simplesmente pensar, só o criativo, segmentar e a gente não botar a mão. Eu vejo que a gente tem que, na verdade, testar tanto públicos mais, assim, campanhas mais automáticas para o Meta, por exemplo, trabalhar, o Google trabalhar, mas a gente também tem que testar campanhas que a gente bote a mão também, testando interesse, testando públicos de lookalike, né, público semelhante, personalizados, enfim. Dentro desse contexto, Matheus, qual é o principal erro que você vê especialistas, empresários cometendo erro na hora de investir em tráfego? Olha, eu acho que o principal erro vou falando um pouco de lançamentos também, né? Mas não só para lançamento, mas é investir sem ter dados, sem ter análise, sem saber o melhor caminho para investir. Por exemplo, né, a gente trabalha com lançamento. Se a gente faz o lançamento, uma captação de leads,
que a gente não tem um traqueamento, um rastreamento de onde estão vindo os leads, a gente, na hora de apresentar os dados para ti, fazer um debriefing, bater as métricas, se a gente não ter esse rastreamento de onde vieram esses leads, para bater com as compras e a gente entender de onde que está vindo mais o lead comprador, a gente não vai saber onde investir no próximo lançamento, por exemplo. Então, a mesma coisa, seja em qualquer área, que está lançamento, perpétuo, e-commerce, se tu não tem dados, tu tá dando tiro no escuro. Então, tu não vai conseguir analisar isso, não vai saber onde investir teu dinheiro, às vezes tu vai estar colocando mais dinheiro num lugar que não tá vendendo, que já aconteceu com a gente, por exemplo, teve uma fase que o Facebook não vendia pra gente, e a gente focou só no Instagram, né, que é uma coisa que até hoje a gente tem bastante campanha muito mais voltada pro Instagram do que o Facebook, por conta que o Instagram tem mais resultado pra gente. Entendi. Então eu vejo assim, que o principal erro é tu investir sem ter dados, sabe? Tem que ter dado, tem que ter análise, tem que ter relatório para conseguir saber aonde investir teu dinheiro. Então vamos trazer 2 cenários hipotéticos, né? O primeiro é, cara, tem um infoprodutor, ele já faz lançamento, ele já tem produto, ele já tem audiência e tal. Um dos principais erros dele é o que você está comentando, né? É o cara, ele não analisar os dados para e às conseguir vezes investir. Às vezes ele não consegue nem analisar porque não tem os dados. Tá, e esse papel de analisar dados é de quem? É do infoprodutor ou é do tráfego? Eu vejo que é uma soma, tá? Por exemplo, tu é estrategista e eu sou estrategista de tráfego. Tu é estrategista digital e eu sou estrategista de tráfego, né? Por exemplo. Eu acho que é uma soma de a análise tem que ser tanto da minha parte como da tua parte, de ambos os lados, né? E não envolvendo o expert. Entendi. Por exemplo, o expert que é né, vamos supor, O especialista. é o especialista, não envolvendo ele. É uma questão, uma análise muito minha do tráfego, como tua também do estrategista digital, porque tu tem uma visão do geral todo. A minha visão é mais do tráfego, tipo assim, do funil. Mas tu tem uma visão muito mais macro, Sim. né? Tipo, tu enxerga tudo do projeto. Então eu vejo que tem que ser uma soma. É uma soma, né? Não tipo, não, uma obrigação só minha, uma obrigação só tua, não, é uma soma. Tá, e o segundo cenário é uma pessoa que ela é infoprodutora, mas ela está começando, né? Ela está construindo audiência, mas ela quer investir e você vê que é um dos principais erros ali que acontece. Quando tá começando? É. Olha, se é muito iniciante, eu vejo que o principal erro é a pessoa investir sem ter uma base boa. O que é uma base boa? É um orgânico bom. A pessoa ali, tipo, recém abriu o Instagram, ela não posta conteúdo direito, ela não tem uma linha editorial, ela não tem conteúdo, ela não posta conteúdo, o perfil tá vazio, tá sem stories, não posta stories todo dia, não tá com um perfil organizado. Trabalho de base, né? Exato. Então, tem que fazer primeiro a tua base orgânica ficar boa. Beleza, tu tá tendo resultado no orgânico, tu tá conseguindo ter uma frequência de conteúdo, tu tá conseguindo crescer no orgânico também e conseguindo, enfim, até a base boa mesmo, aí sim, investir em tráfego pago vai dar resultado. É que nem, por exemplo, o exemplo da academia. Tu fazer só academia, tu vai ter resultado. Agora, tu colocar dieta junto, colocar suplementação junto, tu vai ter muito mais resultado. Então, é como se, tipo assim, essa questão do tráfego seria a dieta e a suplementação. Entendi. Que tu tendo uma base boa ali, uma base boa, tu injetando ali o tráfego pago vai ter resultado. Matheus, e dentro desse contexto, então, né, desses cenários que a gente analisa, se você puder resumir, né, qual é o papel do tráfego hoje dentro de uma empresa saudável digital, né? Qual que é o papel dela dentro de uma operação, de uma estratégia, o que a gente tem que esperar do tráfego nesse contexto? Não, boa. Hoje eu vou falar mais do meu lado, que é parte de lançamento e perpétuo, tá? Então eu vejo que o tráfego ele é o potencializador de resultado, né? Que a gente falou ali antes da questão da base, então tu tendo uma boa base, colocando o tráfego, ele vai ser essencial para aumentar o teu resultado. Porque hoje, por exemplo, tu não se imagina fazendo um lançamento sem investir em tráfego. Entendi, sabe? Mas eu já tenho uma empresa, eu já invisto e é diferente. Tu tá dizendo mais para alguém que tá começando. Se for uma pessoa que ela tá iniciando, você acha que o tráfego pago é um caminho? Sim, mas só se ela tiver uma boa base. Entendi. Eu não recomendo investir em tráfego, por exemplo, eu criar um Instagram para postar conteúdo amanhã e já injetar tráfego. Entendi. Porque eu vejo que tu tem que primeiro construir essa base, por exemplo, não é nem questão de ter número de seguidor, não é isso. É mais uma questão acho que até de entendimento, né? Exato. Tipo assim, organizar o teu perfil, tu começar a ter uma constância de postagem de conteúdo, porque pensa assim, se eu criar um perfil amanhã e começar a postar e não postar nenhum conteúdo, deixar o perfil meio vazio e começar a rodar tráfego, as pessoas vão visitar meu perfil e vão ver aquele perfil abandonado. Então não vai gerar resultado. Lógico, agora se tu quiser para vender algum produto, tipo, sem necessariamente precisar da rede social, algum tráfego direto, daí é outra coisa. Mas agora eu vejo que para a questão
de longo prazo para tu conseguir ter seguidores fiéis ali que vão virar teu cliente, tudo mais, eu vejo que tem que ter realmente uma base boa para daí sim começar a injetar tráfego pago, sabe? Eu só injetaria tráfego pago numa questão assim, a pessoa sendo iniciante e só se for para venda de tráfego frio mesmo, que tu não precisa ter uma audiência, tu não precisa construir base, que daí é uma outra estratégia. Entendi. É tudo bem tu começar a investir em tráfego desde o começo, mas agora pensando no longo prazo, que tu quer que o especialista que está com pouco seguidor ali comece a pouco engajamento, tudo mais, enfim, está começando, pro longo prazo é melhor ele ter mais essa constância de postagem de conteúdo, organizar o perfil, aí sim já tá tráfego. Fala então pra gente sobre a questão do botão impulsionar. Boa. É uma ferramenta, tá ali, é de fácil acesso, é super possível de a gente utilizar. Quando que a gente deve utilizar? E aí dá uma sugestão de dois contextos. O cara que ele já tem audiência, já investe alto e tal, e o cara também que ele tá no início da jornada e se faz sentido utilizar aquilo ali. Boa, com certeza. O botão impulsionar, ele serve tanto para quem é iniciante no Instagram, como para quem é mais avançado, tá? Indo para o contexto de quem é mais iniciante, eu vejo que é a melhor maneira para te começar a fazer anúncio, tá? Porque é mais fácil, tu não precisa contratar ninguém, tu só faz pelo celular, aperta uns botãozinhos ali, tipo, para fazer, tipo, a campanha, então é muito mais rápido, muito mais prático, mas ele também não te dá muitas opções, então ele é muito simples, né? Então ele é muito limitado, tem as suas regrinhas ali e tal, ele é muito limitado, então tu não vai conseguir ter um resultado, tipo assim, estrondoso, mas tu consegue fazer uma campanha básica para a pessoa te mandar mensagem, campanhas para a pessoa visitar o teu site, campanha para a pessoa te seguir, né, no perfil. Então eu vejo que quem está começando, rodar esse tipo de campanha para, tipo assim, o cara tá começando, ele não quer contratar ninguém, não tem caixa às vezes. Bom. Começar por ali, eu acho que é o melhor caminho, porque o gerenciador de anúncios, que daí é no computador, enfim, muito mais variáveis, é muito mais complexo de tu aprender a fazer. Então, acho que para começar, criei o perfil agora, tô começando agora a usar o Instagram. Legal. Pega o botão impulsionar, começa a mexer ali e tal, pesquisa um pouco sobre isso, e começa a utilizar. Então eu vejo que vai ser bom para tu conseguir seguidor pro teu perfil, conseguir umas visitas pro teu site, algumas mensagens, pode conseguir cliente, tudo mais. Beleza. Agora, indo pro cenário que é uma pessoa mais avançada, o botão impulsionar, ele é excelente para conseguir seguidor. Aí é para isso, tá? Então assim, para conseguir seguidor, trazer mais gente pro perfil, ele é excelente, é a melhor maneira de conseguir trazer seguidor, tá? Então, assim, o botão impulsionar, ele é muito bom, só que ele é muito limitado. Pro cara que é avançado, ele já tem caixa, é mais interessante ele contratar um gestor de tráfego para fazer o tráfego para ele na ferramenta do Meta Ads, que daí é o gerenciador de anúncios, ele te dá muito mais opções, ele te dá é um leque de possibilidades. Então, é como se o gerenciador de anúncios do Facebook, do Meta, é um canivete e o botão impulsionar é uma faquinha normal, sabe? Tá. Então, agora eu quero te fazer uma pergunta mais num contexto estratégico. Então, quem está nos assistindo, às vezes faz lançamento, faz perpétuo, faz high ticket, ou faz evento presencial, enfim, a galera aqui do digital mesmo, né? Eu quero entender como você estrutura a sua visão estratégica, onde começa uma boa campanha de tráfego. Uma boa campanha do tráfego, ela começa no planejamento, antes do gerenciador de anúncios, tá? Então, pega um cliente, por exemplo, tu, né, Marcos? A gente tá junto já há mais de 3 anos, a gente já tem muito dados, assim, de campanhas que a gente já rodou, de lançamentos que a gente já rodou. Então, quando eu for planejar o próximo lançamento, eu vou me basear nesses dados para tomar minhas decisões, para planejar minhas campanhas, porque eu vou saber aonde está dando bom, que tipo de campanha, que tipo de anúncio, que tipo de público a gente está usando que está dando certo, saber se é Facebook, se é Google, se é YouTube, se é Instagram que está dando resultado. Então, isso fazer um planejamento. E pensar no número de campanhas que eu vou utilizar, pensar aonde eu vou destinar meu dinheiro, a verba, se vai mais para alguma ferramenta que é outra, né? Por exemplo, investir mais no Google do que no Instagram, ou vai ser meio a meio. Então, a definição se eu vou investir mais em público quente, que é o público que já conhece a audiência, ou se eu vou investir mais no público frio, que não conhece a audiência, se eu vou testar X coisas, se eu vou fazer... Então, assim, uma boa campanha de tráfego, ela começa antes do gerenciador, que é o planejamento. Perfeito. Se tu tem todos esses dados de campanhas anteriores, fica muito mais fácil. Se tu não tem, para definir meta também, né? E se tu não tem dados, não tem nenhuma métrica, tipo assim, tu tá começando e tu tá querendo, tipo assim, tu não tem ainda muitos números, aí realmente tu tem que pegar uma relevância do mercado. Então, enfim, pode fazer pesquisa no ChatGPT, fazer pesquisa no YouTube, conversar com
com pessoas do digital, tentar entender quais as métricas que ele tem para se basear para o teu negócio. Faz sentido, é fazer aquele benchmarking do negócio. Exatamente. Olhar para fora para ver também se tem Exato. uma coisa que dá contexto. Que o gestor de tráfego, ele tem o papel dele e não assim, tem muita coisa que a gente consegue saber se está dando certo ou errado no tráfego, porque o tráfego ele é muito metrificado, ele é muito quantitativo, né? Então tem dados para tudo. Né? Agora, quando a gente traz para o outro lado, a gente está muito falando de narrativa, de segmentação, de nicho, né? de avatar, de ver a persona ali de quem a gente quer atuar. Então, quando o Matheus ele comenta, poxa, começa no planejamento. Para a gente também começa no planejamento, olhando mais a questão de literalmente com quem a gente quer falar. Então, não adianta, até mesmo como ele comentou no início, né? Não adianta a gente tentar atrair um público sem ali uma segmentação, sem literalmente entender quem a gente quer atrair, né, e colocar isso no tráfego, porque o tráfego não vai fazer milagre, né? Ele vai colocar o negócio para rodar e vai atrair literalmente as pessoas às quais aquele conteúdo, aquele anúncio está realmente comunicando. Então isso aí é sensacional mesmo. E Matheus, agora dentro de um contexto de relacionamento com o especialista, com o cliente, né, eu quero saber qual é o papel do cliente, do infoprodutor no caso, né, no sucesso do tráfego. Então, o que é responsabilidade de cada um? E o sucesso ou também o fracasso, né, de um lançamento, por exemplo, ele está muito alinhado em várias áreas. Então, eu vejo que nem já aconteceu várias vezes da pessoa querer culpar o tráfego pago pelo resultado que ela teve, sendo que não foi realmente o tráfego pago. Eu já vi muito disso. Então, assim, eu já participei de lançamentos, assim, eu tenho mais de 200 lançamentos que eu já participei. Eu já participei de lançamento de sucesso e de fracasso. Então, eu já participei de lançamento que a gente investiu 50 mil para vender um curso e a pessoa pediu reembolso, por exemplo. Então, assim, umas coisas bizarras. E aí tu vai falar assim, não, foi culpa do tráfego? Não, assim, pô, tipo assim, quando dá um lançamento dá errado, não necessariamente é o tráfego, só o tráfego, ou foi só a copy, foi a oferta, é que tem muita variável, né? Então, tipo assim, sei lá, o expert não estava bem no dia, era uma aula ao vivo, ele não entregou a aula direito, a copy não foi boa, o produto estava errado, a oferta estava ruim, o CPL as pessoas não participaram, deu problema, sei lá, no engajamento do aquecimento ali do lançamento, enfim, são muitas coisas que tem que ser alinhadas sempre antes. Porque eu vejo que uma coisa que já aconteceu comigo, na verdade, foi entrar num projeto e antes de mim tinha um outro gestor de tráfego, mas na verdade ele não era um gestor. Como ele tinha a porcentagem do negócio, ele fazia muitas coisas além do tráfego. Ele fazia a página, mexia no produto, configurava Hotmart, configurava, enfim, 1 milhão de coisas a mais, e-mail marketing, automação de WhatsApp, ManyChat. Ele fazia muita coisa, porém, ele tinha uma porcentagem no negócio. Então ele era meio que um coprodutor da Expert. E quando eu entrei, ela me pedia essas coisas e tudo bem, eu sei fazer, eu entendo de essas outras coisas, sei fazer também. Sim. Só que não é a minha área. Então eu prefiro indicar um especialista naquela área para cuidar daquilo ali. Porque eu vejo que eu sou especialista em tráfego, não em página, não em e-mail marketing, em automação. Então tudo isso... mas não tem nenhum problema de, às vezes, tu fazer um a mais, que nem já aconteceu eu fazer a automação do ManyChat pra gente, que nem eu fazia até certo tempo. Então, às vezes, não tem esse problema. Mas, assim, agora mas não é minha função entregar todo esse... Só que eu vejo como o over-delivery também é interessante. Só que tem que cuidar também nesse lance do over-delivery, senão tu vai estar daqui a pouco fazendo... muita coisa que não é sua, né? Exato. Então, assim, eu vejo que tem que ser, tipo assim, cada pessoa, né, no caso, cada pessoa que eu digo assim, o estrategista e o gestor, ele tem suas atribuições. Sim. Tem que alinhar isso muito bem. Então, por exemplo, teu papel como estrategista, antes de começar o lançamento, como eu sei que te conheço, tu é um cara organizado, tu tem que me entregar os criativos, tem que me entregar as páginas com antecedência, tem que me passar as datas, tem que me passar o briefing, a gente tem que fazer o briefing também, discutir ali o que vai ser as verbas, quanto vai investir, o que a gente vai investir aonde, vai fazer o quê, o lançamento vai ser como, vamos pra onde e tal, pá. Então tem que ter as tuas atribuições também de copy, narrativa e tudo mais. As minhas atribuições é fazer o planejamento das campanhas, analisar os dados, talvez analisar junto contigo também os dados se for necessário, e também para começar as campanhas do tráfego. Então, é mais ou menos por aí que eu penso. Eu acho que o que faz muito literalmente a diferença logo no início de um relacionamento entre um gestor de tráfego e qualquer outra empresa, né, é literalmente o alinhamento de responsabilidades. Então, o tráfego, na minha visão, ele vem como um potencializador, né? Um potencializador de resultado, literalmente, né? E também, logo do início ali, dando tração para quem tá iniciando. E eu já vi muitos projetos,
não só de lançamento, que o principal comentário é, mas o meu projeto não deu certo, mas o gestor de tráfego errou, e são muitas variáveis, literalmente, quando você está no mercado digital, quando você faz alguma estratégia de venda, né? E que eu não posso considerar, literalmente, que o erro pode apenas estar no tráfego. E na minha visão, posso até estar errado, mas eu vejo que é muito mais fácil eu identificar um erro no tráfego do que um erro nas partes anteriores de um projeto. Exatamente. Por quê? Porque o tráfego ele é muito quantitativo, né? Ele é muito mensurável, tem muitos dados, são muitos números. A gente consegue ver quantidade de pessoas que viu, quantidade de pessoas que clicou, quantidade de pessoas que visualizou 25% daquele negócio, né? Então, eu acho que para esse negócio dar certo, né, para que fique bom, é literalmente esse alinhamento desde o início. Exato. E eu vejo que essa parada do eu fazia tal coisa por um projeto e não era tráfego, e eu acho que isso veio do passado. Por quê? Porque o mercado digital ele foi se atualizando, o mercado digital ele foi construído muito com o compartilhamento, né? O compartilhamento de ideias, o compartilhamento de estratégias e literalmente as pessoas fazendo de um lado o que estava funcionando do outro. E o próprio mercado foi se desenvolvendo junto a isso. Então, antigamente não tinha o gestor de tráfego específico, não tinha o copywriter, não tinha o mídia social, não tinha pessoas segmentadas assim, né? Exatamente. As profissões. Especialista em automação. Então, não tinha um especialista em automação. Então, as equipes, elas começaram a ser estruturadas com as habilidades que cada pessoa ali tinha e, obviamente, as demandas que uma operação no digital necessita, porque é muita coisa, né? Então, eu vejo que, com o tempo, cada profissional foi se desenvolvendo e cada atividade foi colocando para o lado. Exatamente. Né? Então, eu não vejo problema nisso desde que seja no início, desde que seja combinado, né? Mas para que realmente isso aqui dê certo, na minha visão, é o alinhamento desde o início. Eu vejo que eu tenho amigos que são gestores de tráfego, mas eles entregam automação, entregam, enfim, outras coisas além do tráfego. E tá tudo bem, tipo assim, desde que se a empresa dele entrega isso, beleza. Então, eu vejo que é mais uma questão de alinhamento para tu passar para a pessoa o que tu vai entregar para ela. Total. Né? Para não acontecer depois, tipo assim, tu tá trabalhando com a pessoa, ela te pedir coisas que não era tua atribuição, porque eu vejo que tem que ter o over-delivery, sempre pensar em entregar mais, só que também cuidar, porque daqui a pouco tu entra num limbo ali que tu tá entregando tanta coisa a mais que tu tá, às vezes, não conseguindo focar no realmente é bom. Então, acho que é por aí, Marcos. Show. Bem, concordo contigo. Cara, eu quero saber agora um pouco mais de estrutura da tua empresa. Então, vamos lá. Me fala como que você administra a sua equipe. Então, a gente está falando de uma equipe híbrida, a gente está falando de uma equipe presencial, a gente está falando de uma equipe 100% home office. Como que é isso? Não, boa. Então, hoje a minha empresa, ela tem o time todo, tá? É digital. Tá todo mundo, cada um tem espalhado pelo canto do Brasil, cada um de um estado diferente. Porém, uma pessoa, ela é presencial comigo, então a gente tem um escritório, tá? Então, a questão atualmente eu tenho essa pessoa comigo lá, que ela vai no escritório presencialmente, mas o resto do time é todo online. Esse profissional que chega para trabalhar contigo, ele é um cara que ele já vem formado, ele é um cara que você forma, como que é? Ele é um cara que, na verdade, ambas as opções, na verdade. Já entrou gestor de tráfego ou, sei lá, enfim, alguma outra função na minha equipe, que ela já veio do mercado, já veio com experiência, já veio com know-how ali. Com know-how, enfim. Agora eu já trouxe pessoas pro time que eram iniciantes e eu fui guiando e dando oportunidade para elas. E até mesmo, boa pergunta, até no início, quando eu tinha gestores mais iniciantes, no meu início, como, tipo assim, de gerenciar essas pessoas, eu tinha muito receio de dar oportunidade, por exemplo, da pessoa tocar um lançamento sozinha, de passar um projeto para a pessoa, de ela tipo assim, de colocá-la no campo de batalha de verdade. Esse foi um erro meu de não ter confiança, tipo assim, não é questão de confiança, mas é de conseguir dar essa liberdade para a pessoa. E foi um erro porque as pessoas estavam fazendo só coisas mais operacionais, repetidas, não tinham clientes para ela tocar, não tinha que responder cliente, não estava no campo de batalha 100%. Essa liberdade que você diz, no caso, é a autonomia, né? Isso, exatamente. Então, hoje as pessoas que estão trabalhando comigo, eu fui dando autonomias para elas, e fui cuidando, e fui soltando a mão, até chegar a um ponto que
dependendo da coisa, eu não preciso nem mais acompanhar, vamos supor, tipo, 100%. Total. Não que eu não acompanhe, mas eu digo assim, não preciso estar 100% ali sabendo o que está acontecendo, Sim. porque a pessoa vai me entregando ali um relatório. Tipo, hoje o time passa um relatório diário ali do que está sendo feito, a gente tem uma reuniões também para discutir sobre os projetos, o pessoal me aciona também no WhatsApp, enfim, no nosso meio de comunicação para tirar alguma dúvida quando tem algum problema, enfim, a gente às vezes faz algumas reuniões também. Uhum. Então eu vejo que essa autonomia ela foi importante para a evolução do gestor, porque hoje Total. eu vejo que os gestores que estão comigo evoluíram muito justamente por conta disso. Eu acho que a questão da autonomia da equipe é uma coisa assim maravilhosa, desde que a gente consiga dar autonomia com o viés da autorresponsabilidade. Então vamos lá. Para que uma pessoa, para que uma equipe, para que uma pessoa ali do teu projeto ele tenha autonomia para fazer alguma coisa, logo ele precisa de um conhecimento, de uma expertise, né, ele dominar um determinado processo. Né? Quando a gente consegue fazer isso, explicar como funciona o processo, fazer uma boa delegação, né, explicar para a pessoa o conceito de autorresponsabilidade. Poxa, você tem que fazer, ao mesmo tempo que você tem que fazer, você é responsável por isso. O que acontecer de certo e de errado também é responsabilidade sua e você tem que lidar com isso, né? A coisa tende a funcionar. E eu vejo que é muito o gargalo de muitas empresas no digital. Muito. É que é bem difícil, na verdade. Assim, de muitos projetos, literalmente. Né? O gargalo principal é a equipe. Porque às vezes a pessoa ela até tem uma equipe. Só que aí a equipe que ela tem não tem autonomia. E tudo que essa equipe consegue fazer é só mediante o olhar de uma pessoa que está acima. E aí você fica literalmente no gargalo. Você tem uma equipe, mas, poxa, essa equipe ela só consegue produzir, por exemplo, até o nível 8. Do 8 para cima ela não consegue porque ela precisa de uma mão, ela precisa de um braço ali. Então, eu acho que para essa pessoa seguir, tem que, obviamente, ser flexível, mas confiar nas pessoas, mas também dar direcionamento para elas. Exato. Eu vejo que, assim... hoje na minha empresa eu sou o que mais tem experiência em tráfego, que está há mais tempo no mercado, que tem mais experiência. Então, querendo ou não, tem projetos que precisam do meu olhar por conta do investimento que a gente está fazendo, por conta das estratégias que a gente está rodando, por conta que às vezes até mesmo o próprio cliente quer a minha mão ali no sentido, meu olhar crítico, minha análise. E, então, até por ter mais experiência e mais casca na questão de análise de dados, de lançamento, enfim. Então, eu vejo que, assim, eu tenho que dar autonomia, com certeza, para eles se desenvolverem, tanto que os gestores que estão comigo atualmente, eles evoluíram muito, não só por conta que eu dei autonomia para eles, mas porque eles foram atrás também, né, de estudar, tipo assim, de eu deixar eles errarem também, eu sempre gosto de citar que, tipo assim, as campanhas é como um bebê. Se tu pega um bebê, por exemplo, e tu deixa ele simplesmente, tu vai trabalhar, vai fazer tuas coisas e deixa o bebê lá em casa, em casa. Tu vai, tipo assim, ele vai voltar, ele não vai comer sozinho, ele vai morrer. Sim, É aquela mesma coisa a campanha. Se tu deixar ela parada lá e não olhar, tu não mexer as coisas, vai dar resultado ruim, vai dar merda. Exatamente. Então é aquela grande diferença, né? Delargar é uma coisa, né? Delegar é outra. Então a gente sempre se tem uma pessoa executando, tem uma pessoa acompanhando. Se não for dessa forma, dificilmente vai funcionar. Eu tô em constante aprendizado sobre isso também, sabe? É uma coisa que eu confesso que eu não sou ainda... eu me vejo como um bom líder, mas eu vejo que eu ainda tenho muita coisa para aprender, lógico. A gente sempre tem. Então, eu sempre estou em constante uma coisa, eu vejo que os desafios da liderança, eles literalmente acontecem mediante a realidade. Então, quando você está liderando 5 pessoas, é uma coisa. Quando você está liderando 20, é outra. Quando você está com uma turma de 150, é outra também, né? São desafios diferentes. E óbvio que dentro desse contexto, dessa jornada, você vai aprendendo a literalmente lidar com as pessoas. Pessoas, né, são incríveis, mas sempre tem problemas e a gente lida com esses problemas. Existem vários se perfis também, né? Então, exatamente. Tem que conhecer. Então, eu vejo que, por exemplo, o jeito que a gente trabalha, que tu trabalha a tua agência, por exemplo, a tua empresa, né, no minha empresa, eu vejo que ela é muito bom, porque, por exemplo, tu é um cara que dá muita autonomia pra gente. Então, tu, tipo assim, tu confia, tu sabe que, tipo assim,
sabe que a gente sabe todo o processo do lançamento, a gente sabe o que tem que fazer. Tu não precisa criar um ClickUp, por exemplo, ou pegar uma ferramenta e falar, não, tem que subir campanha de captação, campanha Sim. de aquecimentos, campanha de lembrete. Não, não precisa. É fazer, tipo, o que nem tu faz assim, cara, ó, aqui tá, tipo assim, tu sabe que a gente vai subir, tu sabe que, porque a gente já tem uma autonomia, a gente já tem uma organização da tua parte também, tu só, tipo, sempre Sim. dá o check, ó, pessoal, tá tudo ok? Subiu? Precisa de alguma coisa? Sim. Então, eu acho que funciona muito bem desse jeito, sabe? Eu já parto do pressuposto de que você é o gestor de tráfego. Uhum. Você é o cara que domina a habilidade, né? E a autonomia também está relacionado a isso, a quão disposto você está a literalmente confiar na pessoa. Uhum. Ela tem habilidades diferentes da sua. E Exato. provavelmente ela tem habilidades melhores do que a sua dentro daquele assunto. Uhum. Né? Então, o meu papel eu preciso saber se o tráfego está funcionando bem, se a estratégia está rodando, se ela Uhum. não está funcionando e se ela precisa performar e a performance dela depende de algo que está antes da campanha, né? Mas quem domina a habilidade, quem domina a técnica é você, né? Então a gente Exato. também tem que confiar ali em quem a gente contrata. Isso, e tipo, por exemplo, o tráfego, por exemplo, numa captação de lead. A gente vai acompanhando a meta de captação ali que a gente tem que atingir. Então, a gente vai analisando, o bom do tráfego é que a gente vai analisando as métricas que ele vai entregando pra gente. Então, se a gente quer pagar no lead R$ 5 e a gente está pagando acima disso, a gente tem que mexer ali para entender o que a gente tem que fazer para bater essa meta. Sim, sim. Fora isso, enfim, são várias variáveis, né? A gente tem que entender a qualidade desse público que está vindo, o público que a gente quer, a gente tem que analisar a qualidade, o custo, se a meta está sendo atingida, se a gente está investindo no público certo, se é quente, se é frio, se a divisão de verba está correta. O bom é que tudo isso é número, a gente consegue acompanhar no dia a dia e facilita, que nem tu tinha falado antes. Agora a questão em outras áreas é mais difícil de metrificar, mas o tráfego, a gente tem essas métricas, a gente consegue ir acompanhando para ver o caminho que a gente está indo. Certo. Cara, dentro de um contexto de uma empresa que ela é digital e a equipe é híbrida, né? Uhum. É mais home office também, você consegue trabalhar a questão da cultura da tua empresa? Consigo, não é a mesma coisa que assim que o presencial, né? Aham. Que eu confesso que não é mesmo, porque assim é mais delicado, né? Essa questão do presencial é, tipo assim, perdão, o home office é muito mais delicado, porque tu não tá no escritório com a pessoa, tu não tá no dia a dia, por mais que a gente tenha ali um escritório virtual, mas Sim, não é a mesma coisa, porque, literalmente. tipo, sei lá, às vezes, sei lá, a pessoa não é mais difícil de colocar cultura, mas tem como, tá? Uhum. Então, eu vejo que tem como, mas Ainda é um desafio, desafio, né? Eu vejo que a cultura, ela é um desafio, cara, para a grande maioria das empresas, não apenas no mundo digital, no digital principalmente, que a galera vai amadurecendo, no mundo físico também, Uhum. não levam muito em consideração, né? Por qual razão? Pô, acaba não entendendo, achando muito intangível a questão da cultura. O que é a cultura da empresa, como que ela funciona, né? E eu vejo que cultura nada mais é do que o comportamento das pessoas dentro da tua empresa Uhum. quando você não tá lá. Eu acho que para a empresa do digital ver se a cultura dela tá funcionando, se a coisa ela realmente existe ali, é literalmente se o próprio dono ele tem clareza Uhum. da cultura da empresa dele, né? Se ela sabe quais são os valores, quais são os princípios, o que ela valoriza, o que ela não valoriza. É difícil a gente cobrar de alguém um comportamento que nem eu mesmo vivo ou nem a minha própria Exato. empresa ela leva em consideração. Uhum. Então, eu acho que é possível, Uhum. mas eu vejo que sim, tem mais desafios Exato. no mercado digital para viver uma cultura dentro da empresa do que numa empresa do mundo físico. Até porque o digital, que nem, por exemplo, às vezes tu tem muito freelancer na empresa, tu tem muito pessoas que não são fixas tuas, então é mais difícil ainda de tu pregar cultura, Sim. porque às vezes a pessoa ele tem mais clientes, então ela tem, tipo assim, é difícil para a pessoa pegar a cultura de todas as empresas. Então, por exemplo, no meu caso aqui, como eu tenho uma agência de tráfego, a gente tem vários clientes, algumas empresas, elas têm uma questão de tentar trazer a cultura e tal, só que infelizmente eu não consigo ter a cultura de todos os clientes. Não. Então é uma coisa ou outra ali que a gente, lógico, a gente tenta sempre estar com os principais valores alinhados, que isso é importante, mas agora ser, tipo assim, uma cultura, eu vejo que tem que ser realmente quem é teu, vamos supor, tem o teu colaborador, a pessoa do teu time mais fixa mesmo e é mais tranquilo de implementar, mas ainda assim é difícil porque é o digital, né? É complicado Total. um pouco a parte online e tal. Cara, ainda falando de questões de estrutura de empresa, eu vejo que tráfego pago tem muito a questão
eu vejo, na verdade, a necessidade. Eu não sei se dentro da empresa é assim, mas existe a necessidade de ter processos. Então, processos é uma coisa que vocês têm, é uma coisa que o gestor de tráfego ele precisa, faz parte do trabalho dele. Como que é isso? Eu de 100 aulas gravadas minhas, tá? Mais de, sei lá, eu quantos processos que eu escrevi no Google Docs, tanto de subir campanha, de otimização, de que tem que fazer quando eu tô ausente, tô num evento, numa imersão. Tenho 1 milhão de aulas que eu já gravei. Mas antes disso, tá? Hoje eu tenho tudo isso gravado, beleza, eu tenho um drive cheio. Só que antes de ter isso, era muito difícil, porque quando eu estava construindo o time, eu lembro que tinha que delegar, por exemplo, subir campanha de lançamento para um gestor do meu time e tal, e eu tinha que passar tudo, explicando tudo, toda vez, tipo, eu tinha que explicar tudo. A mesma coisa. É uma coisa que eu tenho pra mim, não quero mais fazer tal coisa, eu vou lá, faço a última vez gravando a tela e nunca mais faço. Por exemplo, debriefing, fazer a parte operacional de debriefing. Antigamente, quando eu tinha, assim, tava com os clientes e tal, só eu sabia fazer. Aí eu levava, tipo, nossa, dias pra conseguir fazer, tipo assim, várias horas quebrando a cabeça, e às vezes era vários debriefing que tinha na semana. Nossa, era uma loucura. Até que chegou um dia eu gravei esse vídeo, sei lá, acho que em 2000 sei lá, nem lembro quando que foi esse vídeo. Lógico, atualizou muita coisa ao longo dos anos, mas assim, eu nunca mais fiz debriefing, tipo assim, o pessoal até depois foi, tantos que eles foram fazendo, eles foram até aprendendo o jeito de fazer mais rápido, e foram atualizando, e tipo assim, isso que é bom também de tu passar pra alguém, e a pessoa ainda por cima achar um jeito mais rápido que o teu de fazer. Exatamente. Então, eu vejo que a questão de processo, a gente tem bastante processo, eu vejo que a gente tem muita coisa gravada também de aula, vários treinamentos também que eu disponibilizo para o time assim que eu compro, né? Faço aquisição, e também aula minha. Então, assim, é uma coisa que isso ajuda muito para a pessoa conseguir seguir o caminho, assim, tipo, tentar chegar mais próximo do que tu quer, sabe? Eu vejo que, assim, processo, literalmente, é uma questão de liberdade. Então, você para pensar. Você quer delegar uma coisa, mas você não consegue porque nem você sabe a questão do processo. Eu lembro ali, mais ou menos 2020, 2021, tinha muita demanda a questão dos lançamentos, né? Então eu tinha esse mesmo pensamento, eu tinha esse pensamento, que era, cara, eu não vou fazer isso de novo. Para eu não fazer isso de novo, eu vou delegar, e eu vou delegar uma única vez. Então, para eu delegar uma única vez, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma descrição, eu vou deixar tudo devidamente resumido, com passo a passo, para que de fato a pessoa consiga fazer. E não menos importante, além da pessoa conseguir fazer, que ela consiga fazer melhor do que eu já fazia, né? Então, para pensar, poxa, tem pessoas que têm a síndrome de que ela vai conseguir fazer aquilo. Ninguém faz melhor do que eu. Né? Já viu essa? Por isso Ninguém faz melhor do que eu. Só que, se você contrata uma pessoa, a vontade, a intenção é que essa pessoa seja melhor do que você. Né? Então, eu me surpreendi muito que em alguns momentos eu fiz delegações de processo, né? Eu fiz delegação de tarefa, a pessoa começou a fazer e fez melhor do que eu já fazia, o que era perfeito. Então, nesse momento eu aprendi, poxa, faz vídeo passo a passo, coloca informações, orientações, deixa a pessoa fazer e você vai ver que vai funcionar. Eu acho até o nosso caso, né, Marcos? Quando tu me contratou, quando a gente fez a primeira parceria, acho que era tu que fazia o teu próprio tráfego, né? Eu lembro que tu tinha todo um padrão lá que tu fazia, que tu falava, eu faço desse jeito e tal. E o padrão literalmente é o quê? É uma forma de você se assegurar de que aquilo ali você consegue entender, né? É um processo que eu lembro no início que era assim, gente, eu conheci o mercado digital pelo tráfego pago. Foi a primeira coisa ali onde a Giovana falou assim, nossa, dá uma olhada nisso aqui, você gosta de número e tal, não sei o quê. E eu dei uma olhada, né, e aí com toda a nossa jornada, empreendendo e tal, eu comecei a olhar e fazer a questão do tráfego dos meus próprios lançamentos, né. E aí eu aprendi de uma forma, e da mesma forma que eu aprendi, eu comecei a executar. Então tinha um certo padrão, né, um certo processo, literalmente, que quando eu comecei a contratar, que no caso eu contratei o Matheus, eu pedi para ele, olha, faça nesse formato aqui, primeiro para eu ver como que funciona o seu trabalho, mas eu só consigo entender as campanhas através dessas nomenclaturas. Né? Eu sei que tá uma coisa mais técnica, mas por quê? Até mesmo para você aí que é especialista até mesmo iniciante. Né? Isso funcionou para mim por quê? Gente, eu tinha um certo limite no que eu sabia de tráfego pago. Óbvio, eu fui atrás de uma pessoa que entendia mais do que eu para fazer aquilo ali, né? Então, quando essa pessoa chegou, eu falei assim, olha, faça o tráfego desta forma aqui, ó.
E depois de a gente fazer desta forma, você pode introduzir a sua estratégia, a sua expertise. Mas por quê? Porque dentro daquele formato que eu já fazia, eu queria saber se ele conseguia performar melhor. Eu queria saber se, por exemplo, olha, com a minha campanha, do jeito que eu fiz, eu consegui ir lá 100 cliques no link, né? Eu só quero que ele faça do jeito dele, né? Coloque a estratégia, mas que o formato seja o mesmo, para ver se o que ele sabe vai funcionar melhor do que eu sabia, né? E aí, obviamente, funcionou certo, melhor. né? E deu certo. Só que eu só consegui entender que deu certo porque a nomenclatura era igual, né? E depois disso eu comecei a dar o quê? Autonomia. Então perceba, é só isso que a gente precisa. Confiar no processo, saber de fato olhar os números ali que realmente são os importantes. Eu não preciso literalmente ter controle sobre tudo. Se você quiser ter controle sobre tudo, você não vai conseguir performar. Exato. Por quê? Porque, poxa, ninguém faz nada sozinho. Né? Você vai precisar de pessoas melhores do que você para fazer coisas as quais você ainda não domina. Né? E talvez nem precise dominar. Eu não preciso dominar gestão de tráfego. Eu preciso que o gestor de tráfego responsável pelos meus projetos realmente domine essa habilidade, né? Então eu vejo que é um caminho assim bom delegar, ter processos, né? E fazer isso de forma contínua, literalmente. Na hora de delegar, faz ali segurando a mão da pessoa, aí grava essa aula para ter a pessoa poder assistir, vai aos pouquinhos dando material para ela também consultar, para ela saber o caminho que tem que seguir. Show. Então, porque, se eu chegar a pessoa e falar assim, sobe uma campanha, se eu não tivesse processo, né? Eu chegasse, Marcos, sobe campanha de captação aí pro lançamento. Tá, só falasse isso. Tu ia ficar tipo, nossa, o que eu tenho que fazer? Pois é. Agora, se eu chegar em Marcos, sobe a campanha de captação e olha lá no playbook todas e tal. As orientações. E olha aquela aula que eu gravei que tá lá explicando o que tem que fazer. Perfeito. Aí é exatamente fácil, isso. então... Né? E gente, processo é uma coisa que você faz desde o início e as pessoas falam assim, nossa, mas fazer processo, que coisa chata. É que as pessoas, elas pensam que fazer processo é difícil. Mas para simplificar, para pensar, você vai fazer uma receita de bolo, né? Para você fazer um bolo, você tem um processo a seguir. Primeiro, você coloca os ingredientes secos, não sei exatamente, tá, gente? Que eu não sou bom para fazer bolo. Mas você coloca os secos, depois você coloca os molhados, né? No caso, leite, etc., farinha, tal, né? Existe um processo, que no caso chama-se receita. Né? Para qualquer atividade dentro da tua empresa, tem que ter uma receita de como é feito. Senão você sempre vai ficar à mercê do quê? Daquela pessoa a qual tá no teu time. Aí ela vai embora e você fala assim, poxa, ninguém sabe fazer isso aqui. Mas não sabe fazer por quê? Porque, porra, não tinha processo. Não tinha nada escrito, ninguém sabe como faz, né? Então é algo que você começa a fazer, né? A partir do momento que aquela demanda existe. Então, o que é fazer um processo, literalmente? É escrever o passo a passo de como é feito aquilo. Poxa, vai ter que escrever uma página de inscrição. Coloca lá, olha, primeiro passo, vê com o copywriter qual que é a narrativa. Segundo passo, promessa, estrutura, como que vai ser feito isso aqui, né? Feito aquilo, deixado ali, né? Guardado, armazenado, em outro momento, se for outro profissional, ele vai chegar e vai conseguir fazer. Né? Então, exatamente, isso é essencial. Porque quando eu precisei trocar de gestor de tráfego, tanto alguém que saiu da minha empresa ou que eu precisei desligar, entrava outro, eu passava o que tinha que assistir, eu tenho lá umas aulas iniciais, passava para essa pessoa o que ela tinha que assistir, o que ela tinha que ler, o que ela tinha que praticar, eu pedia para ela fazer fazia tipo um desafio com ela, tipo, faz isso aqui, e grava a tela e me mostra, para ver se ela entendeu que tem que ser realizado. Então isso já facilita muito para, tipo assim, entrar um gestor na tua operação e com menos tempo possível ele já saber o que tem que fazer, como fazer. Total. Lógico que no início não vai fazer 100%, mas já vai ter muito mais clareza de como fazer, e na medida que ele for fazendo vai ficando automático. Tanto que eu acho que talvez os playbooks que a gente tem hoje, o pessoal, acho que nem, tipo assim, de tanto repetir, eles nem precisam mais revisar, assim, tipo, atualmente que já sabe de cabeça, sabe? Eu vejo que acontece muito. Acontece muito de caras de empresário, tanto do mundo físico quanto do digital, falar assim, nossa, mas eu não posso mandar essa pessoa embora porque eu tô na mão dela, né? Pô, você tá na mão dela porque você não tem processo. Você tá na mão dela porque não tem nada documentado. E aí essa pessoa levou toda a expertise que você tem e até o próprio desenvolvimento dos seus negócios, né? De como é tocado aquilo ali. Por quê? Porque não tinha processo. Porque você não consegue delegar, porque a partir do momento que a pessoa foi embora, ela levou o conhecimento, ela levou a habilidade e você ficou na mão. E aí vai ter que começar do absoluto zero, né? Então,
cara, tem que Quanto antes fazer. criar Começa processo. a fazer, literalmente, né? Uhum. Tem essa atividade, começa a fazer. Faz hoje, depois faz um pouquinho, né? Exato. Literalmente um dia Quanto de antes cada vez. começar a fazer os processos, melhor. Certo? Porque eu demorei um pouco para fazer, eu já tinha acho que 2 pessoas no time, já 2 gestores, e daí que eu comecei a criar, mas tipo assim, os primeiros processos e tal. E quanto antes, se eu tivesse feito esses processos antes de contratar, é o cenário ideal, né? Quando tu tá ali, tá sozinho e tal, porque daí tu, quando vai delegar fica muito mais fácil. Então eu digo que, assim, é essencial tu criar esses Aí, processos para facilitar a tua vida, exato, sabe? aí a pessoa fala assim, poxa, mas a minha empresa ela tá muito desorganizada, eu não tenho processo nenhum. Aí ela fica paralisada. Porque ela Uhum, fala assim, pô, eu não tenho nenhum processo. Aí ela, com esse cenário, ela fala assim, não, aí eu não faço, uhum, né? Então, é um processo por vez de cada área. Você não precisa resolver tudo ao mesmo tempo. Você nem vai uhum. conseguir. Uma empresa é uma coisa dinâmica, ela acontece, existe um dinamismo. Então, é fazendo e melhorando, fazendo Exatamente, e organizando, exato. literalmente. Daqui a pouco eu falo assim: olha, cara, você tem muita dificuldade com o financeiro? Começa por lá. Uhum. Faz o primeiro processo de lá e toca o pau em toda a sua atividade. Arrumei os processos de financeiro. Poxa, agora começa a arrumar a de produção de conteúdo. Uhum. Arruma os processos aqui, né? E depois disso, vai para outra área, assim, sucessivamente, Exato. Então, né? já aconteceu até que foi engraçado de, às vezes, uma vez um gestor, ele fez uma demanda, aí eu fui conferir, aí eu falei, pô, tá errado isso aqui, não sei o quê. Daí ele, não tá errado não, olha no playbook lá o que tu escreveu. Então, tá Daí eu vendo? fui lá olhar, desgraçado. Tá feito, tá Não, fazendo, tá tá certo, certinho, eu tá que certinho. ia confundir. Pois é. Aí, então, foi até, eu lembro que daí eu Então, dei gente, isso errado. é primordial, né? Faça os processos do teu negócio, não fica com medo, é uma coisa simples, é só uma receita E de vai te como ajudar fazer muito. aquela atividade. Então, Matheus, eu quero te perguntar agora, cara, sobre a questão mais das redes sociais em si, né? Então, eu coloquei até uma pergunta aqui bem específica. Qual a sua visão sobre a diversidade de canais, né? Uhum. TikTok, YouTube, LinkedIn, etc. Faz sentido fazer tráfego para todas as redes hoje ou a gente foca em um só? Até fazendo uma subpergunta, vamos dizer assim, a gente sempre comentou que, pô, Instagram e Facebook é rei. Uhum. É rei mesmo ou a gente tem que olhar com o mesmo viés para todas as plataformas? Não, eu vejo que, assim, o investimento na plataforma, eu vejo que, assim, para começar, tu tem que ver onde tu tá produzindo conteúdo, né? Então, eu tô Entendi. trazendo um mercado de lançamento, né? Tu tem um especialista ali. Uhum. Ele é um expert, né? Um especialista, que ele produz muito conteúdo no YouTube, ele tem podcast, ele tem, sei lá, vlog, ele tem dicas, ele tem 1 milhão de conteúdo no YouTube. Se eu chegar nele e falar, não, vamos investir no Instagram, não faz sentido. Porque a base que ele está construindo sólida é no YouTube. Uhum. Então a gente tem que começar a investir pelo YouTube. Começou a construir a base no YouTube? Vamos para o YouTube. Uhum. Começou a construir base em outras redes sociais? Se fizer sentido para o nicho, né? Tipo, ir para o LinkedIn, ir para o TikTok, ir para, sei lá, para outras redes sociais, Uhum. aí eu vejo que esses pontos de expandir o tráfego, além das principais, que é o Facebook e o Google, eu vejo que para investir no TikTok, investir no LinkedIn, Pinterest, essas outras ferramentas, eu vejo que sim, faz sentido investir, mas eu acho que não é uma coisa essencial. Eu acho que tem muito a se explorar nas principais plataformas antes de ir Sensacional. para essas outras, porque, querendo ou não, tu vai estar dispersando verba, tu vai estar dispersando energia para um lugar que às vezes tu não tem uma boa base construída ainda. Então, eu acho que para esses outros lugares, eu vejo que tem que ir só quando tu já explorou muito das outras plataformas. Então, eu vejo Entendi. que tem 1 milhão de coisas para explorar ainda, tipo, no Instagram é muita coisa para explorar. Então, eu vejo que o nível do projeto tem que ser também muito grande para começar a expandir muitas redes sociais, sabe? Hoje, para crescer uma rede para crescer uma audiência, em termos de facilidade, Uhum. né, pro tráfego, é mais fácil pro tráfego crescer um YouTube ou crescer um perfil do Instagram? No tráfego. Com o tráfego. Depende, tá? Porque eu tenho projetos que eu já rodei ou que eu rodo, que no YouTube a gente consegue inscritos, tipo assim, a um custo menos de 50 centavos, Aham. muito, assim, em conta, e enquanto o seguidor é tipo R$ 1, um e pouco, para que a gente paga para conseguir trazer seguidor para o perfil. Só que às vezes o crescimento, sem falar do orgânico, né, sem tocar no orgânico, só falando do tráfego, eu vejo que depende, tá? Porque tem nicho que vai ser mais fácil no Instagram por conta talvez do conteúdo que ele está abordando, da base dele ser melhor, e também às vezes vai ser mais no YouTube o custo mais barato. Então, falando em crescimento de seguidor / inscritos do YouTube, eu vejo que depende muito, tá? Então, já tive casos que no Instagram era muito mais barato que no YouTube. Mas normalmente o YouTube tende a ser mais barato porque ele criou umas campanhas
faz um bom tempinho, que ajudam muito na captação de inscrito. Show. Então, só que o que eu sinto lá é a questão da qualidade, às vezes parece que é mais desqualificado esse crescimento forçado, entre aspas, com o tráfego. Entendi. Mas eu vejo que só que o número é muito mais barato. Então, mais teste tem que fazer para conseguir segmentar Faz melhor. sentido, faz sentido. Então, já no Instagram, eu vejo que tende a conseguir, consegue mais facilidade para medir a qualidade e crescer com mais, trazendo gente mais qualificada. Uhum. Só que depende que nem eu falei assim, qual selecionado aí depende, sabe? Hoje, falando agora em distribuição de conteúdo, Uhum. é uma coisa essencial para todos os modelos de negócio do digital ou é só para alguns? Então, vou te dar até um contexto. Eu vejo que para quem faz lançamento, distribuição de conteúdo é algo basilar, né? Não tem como a gente ficar sem. Agora, para quem faz mentoria, evento presencial, ou tem um negócio no mundo físico, como que é? É necessário? Faz diferença? O que você acha? É necessário praticamente para 99% dos negócios, tá? Porque tem alguns negócios que não precisa. Existe muito hoje não, né? Há bastante tempo já, na verdade, o tráfego direto, que nada mais é tu levar uma pessoa para uma página e depois já logo pro checkout vender. Então, esse tipo de tráfego aqui, normalmente tu atinge muito público frio. Então, não necessariamente tu precisa ter uma base no Instagram, tu não precisa ter um Instagram grande, tu não precisa fazer distribuição de conteúdo. Para esse tipo de estratégia que tu utiliza muito mais público frio, praticamente só público frio, eu não vejo, não faz sentido tu fazer distribuição de conteúdo. Entendi. Agora, para lançamento, para um especialista que roda perpétuo, que faz evento presencial, que tem high ticket, que tem um e-commerce, que, sei lá, enfim, tem produto físico, tem vende suplemento, enfim, todos esses outros nichos, eu vejo que sim, sei lá, restaurante, sei lá, tem que estar distribuindo conteúdo de alguma maneira, tá? Porque isso vai fazer tu aumentar a tua base, vai fazer as pessoas te conhecerem, é muito mais fácil vender para alguém que te conhece do que uma pessoa que não te conhece, né? Então, no mercado de lançamento, principalmente, tem todo aquele aquecimento que tu tem que fazer, tu tem que trazer pessoa nova pro perfil, tem que renovar a base, porque toda hora tu tá usando esse público quente, /morno, para vender, né? Então, tirando estratégias que são exceções, seria mais que são focadas em tráfego frio. Entendi. Aí realmente não faz sentido fazer distribuição. Saquei. Quando a gente olha para a questão de distribuição e até anúncios, né? O infoprodutor, ele vive de anúncio, né? Ele é uma atividade que faz parte muito do dia a dia dele, né? Como que é, então, para a gente conciliar essa questão de quantidade e qualidade? Como que o tráfego ele enxerga isso? Ele precisa de um volume de anúncios ou na verdade, os anúncios certos, com a copy correta e etc. Levando em consideração até que é difícil a gente acertar exatamente logo de primeira quais são as falas corretas, ou a copy Exato. correta e etc. Como é que você faz isso aí? Eu vejo a minha recomendação no passado, eu lembro que eu gostava às vezes de passar assim para a pessoa, pro expert, enfim, especialista, ou pro estrategista, me traz 100 anúncios para começar a captação. 100 anúncios, me traz 100 anúncios. me traz 50 anúncios. Então, tipo assim, teve um lançamento que me trouxeram 400 anúncios novos pra gente subir, pra testar, que era tipo pra gente rodar. Uhum. Então, assim, hoje eu não vejo que esse número excessivo para começar Não é necessário. não é necessário. Entendi. Porque eu prefiro que me entregue 10 anúncios muito bem pensados, com a Entendi. mensagem correta, sabendo com quem tu quer atingir, e de acordo com os primeiros dados que tu for obtendo, tu vai produzindo novos criativos baseado nos que estão dando certo. Então, eu prefiro receber 10 criativos baseado nos dados dos lançamentos anteriores, baseado em informações que tu já tem de background, né, os resultados que tu já obteve antes. E daí, depois disso, a gente vai vendo o que está dando certo, vai melhorando e vai trazendo novidades de acordo com isso. Então, eu não tenho um número mágico hoje de passar número de criativos, sei lá, para passar de acordo com o investimento, eu não tenho isso. Não é isso. Mas lógico, quanto mais criativo tu tiver, quanto mais criativo com qualidade tu tiver, melhor, né? Show. Mas não necessariamente tu vai conseguir acertar todos, né? Então, às vezes, tu vai, sei lá, testar 50, olha, tipo, nossos testes, às vezes, de lançamento. A gente testa 50 criativos para acertar, às vezes, sei lá, 3, nem isso, às vezes, né? Total. Eu quero saber, Matheus, na prática, cara, o tráfego, ele tem muitas variáveis e no mercado é muito dinâmico, né? Quando uma campanha, uma estratégia está rodando. E tem horas que as coisas dão certo, e tem horas que as coisas dão errado, tem hora que tá com uma maré que tá tudo fluindo.
lead tá barato, Qualidade qualidade, tá boa. tudo perfeito, né? Pesquisa tá ok. Mas, cara, e quando as coisas elas não estão indo bem, Uhum. né? Eu gostaria que você falasse para onde o infoprodutor, com a sua equipe, etc., ele tem que olhar primeiro. Pô, não está funcionando uma campanha. Eu tenho que olhar primeiro para o anúncio, eu tenho que olhar primeiro para a página, eu tenho que olhar primeiro para a promessa. Por onde a pessoa começa a fazer esse diagnóstico para saber aonde está o problema Uhum. dela? Eu vou dar um exemplo assim pro pessoal para ficar mais fácil, acho também para entender, mas isso serve para qualquer outra área, tá? Aham. Vamos supor que a gente está rodando uma captação de leads para o lançamento e a gente está com a nossa meta de custo por lead é de R$ 5 e a gente está pagando R$ 8, né? E a qualidade tá mais ou menos, tipo assim, tá um desastre. O lead tá R$ 3 acima, a qualidade desse público, a gente não tá atingindo muito quem a gente realmente queria atingir e tal. Aí a gente tem que começar a analisar as métricas, porque a gente tem que tentar encontrar onde está o gargalo. Uhum. Então a gente vai começar a analisar desde as métricas dos anúncios até o restante das métricas do funil. Então, com isso, a gente vai analisando, tentando achar o gargalo, e a gente tem métricas de lançamentos, né, de captações anteriores, para saber se a gente está tipo, muito acima do que a gente costumava pagar, ou uma métrica, uma conversão está muito inferior ao que a gente convertia antes, ou se enfim, tem essas variáveis que a gente vai ter que ir analisando. E Uhum. com isso, com essas métricas que a gente tem numa planilha, num relatório, a gente consegue entender o que caminho a gente tem que ir. Entendi. Por exemplo, né? Vamos supor que num cenário que nem eu falei aqui, que a gente tem uma meta de R$ 5 no lead e o nosso lead está R$ 8, tá? E a qualidade dele tá boa. Vamos colocar que tá boa, tá pagando caro, mas tá boa. Uhum. Mas o lead tá acima, o custo tá acima. Aí vamos supor que a gente vai analisar a taxa de cliques desse anúncio. Que é o CTR, a métrica de CTR, só dando um exemplo aqui. Uhum. Vamos supor que a nossa média geral de todos os lançamentos era 1%. Aí nesse lançamento de agora tá 0,10. Tu vai olhar nitidamente, teus anúncios não estão chamando Performando. atenção, não Uhum. tá chamando Sim. atenção suficiente, as pessoas não estão clicando no teu anúncio, não tá indo as pessoas para a página, consequentemente, muitas pessoas não estão sendo não estão se conectando com o anúncio. Certo. Aí a gente tem que testar mais anúncios. Então, ver os anúncios dos melhores, tentar produzir anúncio baseado nesses que tá dando certo, para subir essa métrica. Porque quanto mais vamos supor que tu analisou todas as métricas e essa é a única métrica ruim, vamos supor, né? Aí tu vai começar a testar mais anúncios, começar a aumentar essa métrica e o teu custo por lead automaticamente vai começar a reduzir. Lógico, não é uma regra exata assim, Sim. mas de acordo com tu vê que esse gargalo é o único que está no sinal vermelho e tu sabe como arrumar ele, a gente vai melhorando o resultado. Então, por isso que cada métrica, cada questão do tráfego, a gente tem uma métrica que a gente tem que saber se está indo no caminho que a gente quer ou não, e com isso Isso a que é gente bom. consegue pensar, cada métrica dessa, né, que existe no tráfego, a gente consegue pensar em ações específicas para melhorar o Legal. resultado. Muito Então, bom. tipo, CTR, questão do anúncio, conversão do lead ali da página, pode ser o problema na página, enfim. Então, várias coisas que daí, com as métricas, a gente vai entendendo ali o que tem Se que tá fazer, sabe? funcionando, se não tá funcionando. Exatamente. Muito bom. Cara, eu quero trazer um contexto de parceria, Uhum. né? Então eu queria perguntar para você o que faz uma boa parceria ser bacana entre um infoprodutor, um empresário e um gestor de tráfego e uma agência. O que faz isso ser bacana? Eu vejo que não. Primeiro tem que ser uma coisa que seja. A parceria tem que ser algo que seja bom para os dois. Falando financeiramente, né? Primeiro ponto. Tem que ser algo que fique bom para os dois. Uhum. Segundo ponto. Não que o dinheiro é mais importante, né? Mas só o item que eu lembrei para falar primeiro. Uhum. Aí, segundo ponto. A questão de se dar bem também. Porque, por exemplo, o Marcos, tu é muito gente boa. Eu sou gente boa. A gente se dá muito bem, a gente tem uma conexão muito bacana. Agora, se tu fosse um cara cuzão, um cara chato, tipo assim, que não fosse um cara que tivesse bons valores, Uhum. e a gente não se conectasse, a gente não tivesse valores semelhantes, Uhum. isso seria uma coisa que prejudicaria a nossa parceria. Entendi. Então eu vejo que estar bem alinhado, tipo assim, não só financeiramente, mas também de personalidade também, eu acho que isso é importante. Sim, sim, Porque sim. eu já participei de projetos que, infelizmente, eu estava gerando resultado, quer dizer, felizmente eu estava gerando resultado, só que a minha parceria com o expert, a gente não se dava bem. Ele era de um jeito, eu era de outro, só que era muito diferente e isso não estava sendo bom para a parceria. Então, isso fazia com que a gente não conseguia se entender muito bem. Uhum. Então, às vezes ele estava, tipo assim, surtando com alguma coisa, eu estava surtando com outra, não batia ali
não tinha uma ligação. Sim, Isso sim. num prazo é ruim. Muito ruim. Porque, por exemplo, não adianta tu ficar só pelo dinheiro, uma hora vai estourar. Então, encerrei com vários projetos, não só por esse motivo, já encerrei por outros motivos, mas, enfim, mas já tive projetos no passado que eu precisei encerrar porque a gente não tava dando fit ali. Então, assim, eu vejo acho que na minha visão hoje, para mim pegar um projeto, além de ter a questão financeira, da pessoa ser gente boa, uma boa conexão. Eu acho que tem que ter a conexão ali, sabe? Tipo, porque é um trabalho que nem a gente trabalha junto há mais de 3 anos. É meio que um relacionamento que a gente cria ali com a pessoa. Sim. E quanto mais tu vai trabalhando, quanto mais tu vai se conectando com a pessoa, mais tu vai entendendo como ela trabalha, como é que ela é, como que funciona. Então tu sabe, tipo, não, beleza, eu sei que eu não preciso falar tal coisa pro Matheus que ele já sabe. Não preciso fazer mais tal coisa, mas, tipo, eu sei que o Matheus, tipo assim, já vai se acostumando com a pessoa, já vai sabendo como que funciona a parceria. Então eu vejo que essa questão de se dar bem, de ser gente boa, parece até uma coisa simples, mas é muito importante, sabe? Eu penso dentro desse mesmo contexto, com essa mesma forma de pensar que as parcerias, elas são muito importantes, literalmente como você... eu até comento, a última parceria que eu fiz, né? Eu falei assim para essa pessoa, falei, olha, eu preciso que você goste de trabalhar comigo e eu goste de trabalhar com você. Senão, não vai dar certo. Por quê? Se a visão de contratação, a visão de fazer um negócio, algo do gênero, ela é de médio e longo prazo, se nós não nos darmos bem desde o início, não vai dar certo. E é claro que ninguém casa logo de primeira. Então a gente faz um teste, a gente trabalha junto, a gente vê se funciona, a gente vê como você trabalha, como eu trabalho. Você tem que gostar de trabalhar comigo também. Não é uma via de mão única. Se você não gostar de trabalhar comigo, é só você falar, olha, não deu certo, eu acho que não é pra mim. E tá tudo bem, literalmente. Mas para que seja do longo prazo, isso tem que partir desde o início, né? Então eu vejo dessa forma para que uma boa parceria dê certo. E claro, a questão dos valores é muito importante. Acho que é mais que primordial ali. É aquele negócio, para pensar, se você vai fazer uma parceria e dentro dos seus princípios, dos seus valores, tem a integridade, do outro lado não tem, dificilmente vai ter clareza, vai ter transparência nesse relacionamento. E eu tenho quase certeza que vai ser difícil o que vocês fizerem dar certo, literalmente, né? Então, eu acho que começa por aí, as boas parcerias começam com esse alinhamento. Exatamente, até mesmo para buscar sócio, né? Então, sócio é aquele negócio. Todo mundo tá. Nossa, eu vejo que muitas pessoas têm falado assim: não, eu não quero ter mais sócio. Não, sócio não dá. Mas é aquele negócio também, cara. Você fez uma sociedade com uma pessoa com quem você não conhece, você nunca fez nada com essa pessoa, você não sabe nada sobre ela. Simplesmente associou dinheiro e resultado, cara, não tem muito o que esperar. Pô, bora tocar o negócio. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Paciência. Né? Então eu vejo que muita pessoa fala assim, não, eu não quero, até inclusive eu tava no Mastermind na semana passada, uma pessoa pediu a fala lá, né, pegou o microfone para fazer uma pergunta e falou assim, eu quero ter uma pessoa na minha equipe, eu quero ter uma pessoa no meu projeto que ela entregue como sócio, que ela seja como se fosse um sócio, mas eu não quero mais sócio na minha vida. Porque todas as sociedades que eu tive deu muito errado, né? E aí, poxa, eu fiquei pensando, né? Falei, pô, essa pessoa, ela tá com uma visão errônea do que é um sócio. Primeiro que ela tá tentando contratar uma pessoa, né, com uma visão de sócio. Já começa por aí, né? Sendo que um sócio, na verdade, ele tem uma visão de crescimento e literalmente desenvolver aquele negócio. Segundo, ela não tá preocupada com nada, ela só quer que a pessoa performe. Mas aí você contrata um bom profissional. Você faz uma boa segmentação, você faz um bom processo seletivo. Tem pessoas incríveis no mercado que fazem o que você quer fazer, que busca essa atividade, né? E sociedade, na verdade, né, você faz através do relacionamento. Poxa, faz sentido para os dois aquele negócio, né? Os dois vão trabalhar dentro daquele negócio. O perfil é relacionado, né? Agora, são diferentes. Eu acho que é muito importante, sim, os sócios serem diferentes, terem habilidades completamente diferentes, né? Por exemplo, o Matheus, ele é bom
é em organização e administração. O Marcos é bom em vendas e estruturação de equipe. E isso é muito bom. Quando os dois têm as mesmas habilidades, as mesmas competências, né, talvez tenha... Não quer dizer que não funcione, mas, poxa, alguém ali vai ter que buscar uma competência diferente, né? Então, eu vejo que é isso. Poxa, para pensar. Você pode ter um sócio, você pode fazer uma boa sociedade, desde que você consiga ter esses filtros, essa forma de pensar logo do início, né? Faça uma sociedade boa. Fique bom para os dois lados e que cada um literalmente saiba qual que é o seu papel, né? Exato. Cara, só para fechar esse pode assunto, falar. assim, não só da sociedade, mas também sobre contratar pessoas e tal. Eu tenho 2 amigos, né, que eles são irmãos, que é o Nicolas e o Gustavo, e eles vieram do mundo tradicional e foram pro digital para trabalhar com edição de vídeo. E isso é uma coisa assim, ó, essa transição que eles fizeram foi assim, pensa, sair do mercado tradicional para ir pro mercado digital, né, para arriscar isso daí. É uma migração, total. Exato. E eu enxergo muito neles um perfil assim que tem tudo para evoluir muito assim no digital, de acordo com a dedicação deles também. Sim. Mas o principal ponto quando tu vai contratar alguém é entender o perfil da pessoa, porque existem pessoas às vezes que já aconteceu comigo de serem ótimas tipo assim, um ótimo gestor de tráfego, Sim. mas ele teve um perfil para empreender. Então ele saiu da minha agência para empreender. Perfeito. Tá tudo bem. Então assim como vai ter perfil de pessoa que para crescer dentro de uma empresa, ser líder dentro dessa empresa, né? Então, dar o suor ali dentro da empresa. Sim. E isso também é importante eu valorizar esse tipo de perfil também, porque tentando achar alguma forma de bonificar, de estar presente ali para essa pessoa também crescer na tua empresa. Então, acho que é isso também, esse lance do perfil pro sócio. O perfil de contratação, ele literalmente tem que ser analisado e tem que ser coerente com aquilo que você busca. Exato. Então, até dando um exemplo, eu precisei contratar uma pessoa para o time há pouquíssimo tempo, né? E aí, eu vi lá, mais de 60 pessoas aplicaram para a vaga e eu vi perfis diversos, do júnior ao pleno, ao sênior, e eu vi um perfil de uma mulher que ela era incrível. Ela era engenheira, ela tinha X anos de empresa, ela entendia de equipe, de estruturação, e ela tinha se candidatado para uma vaga júnior. E eu achei o perfil dela incrível. No entanto, não para aquela atividade que eu precisava contratar. Então, precisa-se também entender que, poxa, olha, são perfis e perfis. Não é porque aquela pessoa ela tem um currículo incrível, que ela estudou em Harvard e já está numa empresa há mais de 10 anos, que ela vai performar naquela atividade que é um pouco mais simples até de se dizer. Fica chato, né? pra ela. Só pelo fato de você associar, poxa, o currículo dela é muito bom, né? E ela vai performar. Não necessariamente. Às vezes uma pessoa que ela é mais iniciante, mas que ela tem um perfil ali onde vai encaixar muito bem com aquela função, vai funcionar melhor. Né? Então, até porque às vezes... O perfil é incrível. Um bom exemplo, acho que, do nosso mercado é o... Eu ia até falar, enfim, mas é o próprio vendedor. Né? Vendedor, ele tem perfil de vendedor. Aí o cara, ele quer pegar uma pessoa que é de suporte e quer colocar como vendas. Já vi gente colocando designer para vender. Pega design e coloca para venda. Não vai funcionar. Mas por que não vai funcionar? Porque é perfil. Que é um bom exemplo de perfil de vendas. Vamos lá. Você entra numa loja de venda de carro. A partir do momento que você colocou o pé dentro de uma loja da venda de carro, o cara ele vai te abordar, ele sabe vender, ele sabe iniciar uma conversa, ele sabe para onde te levar, ele começa a enxergar já quais são as suas necessidades, ele pergunta se você tem família, se você não tem, se você precisa de carro grande, pequeno, ele te envolve ali até uma hora que você já está sentado assinando e escolher um carro maravilhoso, né? Mas é perfil. Exato, é perfil. Né? Então, principalmente para venda, na hora que vai contratar, contrate um perfil comunicador, um perfil persuasivo, um perfil boa é nesses lugares sem vergonha, nesse lugar, né? Entre aspas, ou seja, uma pessoa que é destemida, que é sagaz, que consegue fazer a coisa acontecer. Por quê? Poxa, aí quer pegar o design, quer pegar o suporte e colocar para venda? Talvez não. Bem provável que não. Salve pro Will aí, que trabalhou no comercial já e era designer. Então, essa questão de contratar e perfil, né, tem que levar muito em consideração. Eu mandei agora salve pro meu amigo, que se ele estiver assistindo, ele era designer e colocaram ele para vender num projeto uma vez. O cara que tá do lado de lá, ele até aprende.
Ele lógico que leva comissão. Ele, então ele aprende, né? Mas, poxa, não é o perfil. Para pensar nesse exemplo do cara que é design. Poxa, se colocasse ele então para fazer 5 páginas para projetos diferentes, né? Um monte de artes ao mesmo tempo e etc., provavelmente ele ia performar melhor. Exato. Né? Até o que tu começou a falar ali no vendedor de carro, eu até tive tu falou assim, eu tive um insight assim, que eu acho que é interessante. Que tanto pra galera do comércio, pra galera do digital, às vezes pode ser interessante ir nesses lugares, tipo assim, por exemplo, loja de luxo que vende artigo muito caro, ver como que é a experiência, ir, por exemplo, numa loja de carro também, que nem tu comentou, e se tu quer contratar um cara do comercial, vai nesses lugares. Sim. E tenta contratar a pessoa de lá, prospecta a pessoa que vende esse carro, porque se ela tem experiência para vender um carro de, sei lá, 500 mil, imagina então vendendo um infoproduto de 1997. Como ela talvez tentar trazer essa pessoa pro digital. Vamos fazer uma associação de perfil, por exemplo. Se o cara ele consegue vender um ticket alto, ele já está acostumado a vender produtos mais caros, provavelmente ele também possa performar ali vendendo uma mentoria, né? Um high ticket de 30, 50, 60 mil reais. Também acho que é interessante ver. Literalmente teste. Matheus, eu quero falar com você agora, cara, sobre inteligência artificial. Né? Qual a sua visão sobre isso? É um assunto que está em alta, e quando eu olho a atividade do gestor de tráfego em si, poxa, tem muita coisa que já é automática, tem muita coisa que já tem um padrão de subir campanha, estruturação, etc. Vai ajudar, vai atrapalhar. Isso, de uma certa forma, amedronta a galera do tráfego, porque ela pode ser, assim, a inteligência artificial pode acabar com a atividade do gestor de tráfego. O que você pensa? Não acredito nisso, tá? Na verdade, o que eu penso é que a IA ela vai ajudar a gente demais, assim. Ela já ajuda, na verdade, a gente demais. Não só no tráfego, mas no dia a dia, para todo mundo, assim. Hoje em dia, que nem tu falou, muitas das ferramentas como o Google, como o Facebook, elas já estão muito automáticas, cada vez mais inteligentes com essa questão da IA, mas eu não enxergo a IA como uma substituição, eu enxergo ela como uma aceleração para a gente conseguir ter melhores resultados. Entendi. Então eu vejo que quem estiver estudando IA vai se destacar. Quem não estiver estudando IA vai ser amador. Eu acho que, se duvidar, até daqui a um tempo, quer dizer, já existem, na verdade, né, mas acho que vai ficar mais forte ainda daqui a um tempo ser obrigatório a pessoa saber sobre IA, sabe, para contratar. Total. Então eu acho que hoje em dia já tem pessoas cobrando isso, mas eu acho que no futuro, acho que vai ser, no futuro próximo, vai ser, acho que obrigatório ter IA junto ali, porque isso vai acelerar muito o resultado, tanto acelerar a produtividade, acelera o resultado, vai te ajudar demais. Só que eu ainda vejo, falando agora de tráfego, que a gente ele vai ter que tomar algumas decisões, a gente vai ter que ter ainda algumas ações que a gente tem que tomar, mas não que vai ser substituído 100%. Isso que vai fazer também com que o cara ele entenda mais do que ele está fazendo e ele também realmente entenda como utilizar a IA ao seu favor. Exatamente. Porque senão, poxa, vai ser literalmente trocado por uma pessoa que entende, né? Exatamente. Eu estou enxergando a IA como Hoje, eu confesso que eu estou utilizando a inteligência artificial como um curador, né? Aprendendo a utilizá-la, mas utilizando ela como uma curadoria. Sobre o quê? Sobre tudo aquilo que a gente precisa produzir, construir, criar e etc. Então a gente pergunta, tá funcionando, não tá funcionando, dá uma sugestão e etc. E eu vejo que eu vou utilizar a IA literalmente dentro da minha empresa praticamente como um princípio, né? Exato. Por quê? Porque se todos da minha empresa, todas as minhas áreas, elas começarem a utilizar a inteligência artificial, a tendência se ele faz 5 vezes hoje, eu quero que essa pessoa faça 10 vezes. Sim. Né? Ou com mais velocidade, com mais alta performance, com mais produtividade, né? E eu acho que utilizando dessa forma, a tendência é que a sua própria empresa, você enxergue a sua empresa também de uma forma tecnológica, né? Tendo a inteligência artificial como base. E a gente está falando do mercado digital, né? Exato. Então, poxa, no mercado físico, óbvio que em alguns mercados deve ser um pouco mais difícil você introduzir. Ainda um tempo, agora acho. Mas isso vai se desenvolvendo com o tempo. Agora, pra gente que é do digital, que tá todo dia mexendo nisso, utilizando ferramenta, subindo campanha, escrevendo copy, é mais que essencial. E aquele negócio, é melhor
ter uma pessoa que entenda de inteligência artificial do que ter uma pessoa que não vai conseguir entender Exatamente, nada. eu concordo com tudo. Se você já tem equipe, poxa, desenvolva isso dentro da equipe. Se você ainda não tem equipe, comece a contratar pessoas que entendem de IA, porque vai fazer diferença. Acho que é às isso aí. vezes alguém do meu time vem perguntar como eu faço isso, eu não sei como fazer. Pergunta pro GPT. Total. Porque Se a gente já... acho que a gente está numa, isso é o numa básico, né? fase, literalmente, de aprendizado, numa linha de aprendizado. Daqui a pouco as empresas vão começar a utilizar mais, né? A gente do Sim. digital já usa bastante até, mas está numa fase de desenvolvimento. Tanto que tem muito infoproduto, muito cara já começando a falar de IA no mercado, Exato. né? E eu acho muito novo. Então também E que a também gente... hoje, que nem eu comentei ali do GPT e tal, isso assim, é o que existem 1 bilhão de IA e tem muitas coisas para tipo assim, que eu sou iniciante, eu demorei muito assim até para começar realmente a usar, hoje eu uso mais e tô aprendendo cada vez mais, mas tem pessoas que já usam muito mais tempo e tem, nossa, tipo assim, é bizarro o que dá para fazer com Eu IA, acho sabe? que aquele negócio, a gente não vai precisar entender de todas as IAs. Ver o que é essencial, né? Porque quando você associa, eu associo a IA como a internet. Sim. Quando a internet chegou, é óbvio que isso é até mesmo um pouco antes da nossa geração. Mas, quando a internet chegou, eu falei assim, nossa, como é que eu utilizo a internet? Poxa, a internet tem uma variedade. Eu não entendo de e-commerce, não entendo de estoque com internet, não entendo como um monte de coisa que a internet faz, eu não entendo. Né? Mas eu entendo da internet dentro do meu contexto, dentro da realidade a qual a empresa trabalha, produz, exerce, etc. Né? Então eu acho que a inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Exato, eu preciso entender o quê? As coisas que estão relacionadas ao meu mercado, as coisas que vão ajudar o meu negócio, né? A potencializar a experiência do meu cliente. Não precisar de, sei lá, tem 200 mil IAs, né? Você vai ver o que é essencial para ti, né? É o que é essencial para o teu negócio. Então, acho que por aí, sem dúvida, as empresas vão ter muito resultado. Exatamente. Certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, que a gente falou de tráfego pago, de como pode potencializar o seu negócio. Tenho certeza que tem muita coisa aqui que você pode utilizar, que você pode começar a implementar. Se você não faz ainda, comece a fazer, né? Mas também formas de pensar, como funciona o tráfego pago, como isso realmente potencializa o teu negócio. Sem dúvida, você vai conseguir pegar aqui diversas anotações para começar a implementar. E agora eu quero fechar o nosso papo fazendo uma pergunta aqui. Na verdade, uma pergunta não, Matheus. Eu quero fazer algumas perguntas e depois a gente fecha. Que é mais sobre você, cara. É mais, eu penso aqui, ó. Tem vários empresários que vão passar por aqui, né? Foi muito bom ter essa conversa. E a gente quer aprender com as pessoas que estão vivendo isso aqui, né? Empreender é literalmente desafiador. Né? Então, como que a gente aprende? Escutando a realidade do outro, escutando, né, como que é a experiência do outro. Então, se você puder compartilhar aqui, são perguntas curtas, mas que, sem dúvida, às vezes, simplesmente por uma dica, a gente começa a ver um material, a gente começa a acompanhar uma pessoa, e isso faz muita diferença. Né? Então, a primeira é uma frase nesse momento uma frase que defina o seu momento de agora. No meu momento atual, eu acho que não tem uma frase assim pronta, mas eu vejo que é a questão de foco e saber dizer não. Muito bom. Isso é uma coisa que eu comecei a aprender, na verdade, há pouco tempo, saber dizer não e ter foco, porque a gente recebe, tanto na minha agência, né, no início, a gente recebia muita mensagem de pessoas pra gente fazer tráfego, ou até mesmo a gente prospectava também e tal, e teve um momento que eu aceitava, vamos supor, tipo, qualquer nicho, não era só lançamento, não era só perpétuo, era outras áreas. E saber dizer não é muito importante, porque para você, né, conseguir, tipo assim, ter melhores resultados. Perfeito. Então, no momento atual, hoje, eu vejo que o Matheus, como empresário, enfim, Matheus / empresa, é saber dizer não e estar focado no realmente que ele busca. Muito boa, muito bom. Uma pessoa que te inspira. Meu pai. Um hábito que mudou a sua vida. Consegui colocar tempo de lazer na minha rotina, porque como empresário, é uma rotina muito corrida. Então, teve um momento que eu não colocava tanto tempo de lazer, seja com a minha namorada, seja com a minha família. Hoje em dia eu priorizo isso, né? Então, consegui ter esse tempo de lazer, saber me desligar do trabalho um pouco. Perfeito. E ter esse hábito, assim, de ter o tempo de lazer mesmo, sabe? Muito bom, muito bom. Um medo que você já superou. Não é fácil. Participar de um campeonato no jiu-jitsu. Isso. Cara, um medo.
Eu não sei, eu também já passei por essa luta, né? Pela primeira luta do jiu-jitsu num campeonato. No meu caso, assim, eu não tava com medo, mas eu tava numa ansiedade, Eu também. um funiquito que eu tava, meu Deus do céu. Não, Mas e o mais faz sentido. louco é que no treino, né, tipo, eu tava treinando, no meu primeiro campeonato, eu tava treinando bastante, e no treino, pô, tu ia ali, treinava assim, sabe, meia hora ali, lutando seguido e tal, e daí chegou na luta, a ansiedade era tão alta que, tipo assim, eu lembro que uma hora eu tava sem ar já, eu olhei pro lado e tinha passado um minuto. Não, isso É não tem bizarro, assim, como. Uma luta de campeonato versus as lutas que fazem no tatame da exato. academia são muito E eu diferentes. digo que isso fez eu criar uma casca, eu competi, acho que foi 3 ou 4 vezes. E isso foi muito importante, porque um dos motivos que eu quis me colocar à prova disso, porque eu sabia que eu tinha medo, Aham. adrenalina e tal, mas eu também queria fazer isso para me ajudar a conseguir perder o medo do palco. Total. Tá? Muito Então, bom. eu fiz isso para me ajudar, para me colocar Numa zona de numa zona de desconforto. desconforto, porque lá tinha, sei lá, eu quantas mil pessoas em volta, Sim. tipo, em volta lá no campeonato e tal, para assistir as lutas e tal. E isso fez quando eu fui a palestrar pela primeira vez, que eu palestrei no Mastermind do Pedro Sobral, Legal. isso eu falei assim, cara, eu colocava eu falava na minha cabeça antes de subir no palco, cara, tu vai subir lá em cima e não tem ninguém para te bater, só o microfone para te falar. Muito bom. E eu vejo que essa questão cara, é uma experiência. Uhum, Você vai estar com medo, você vai estar ansioso e você vai começar a aprender a lidar com isso. exato. É a lidar com aquela dificuldade, com aquele desconforto, para que você entre e consiga fazer. Eu concordo também com você, é um medo a Ah, superar e não é fácil, mas é bom demais para colocar a gente no E jogo. até uma dica pro pessoal que tá em casa assistindo, sempre tentem se colocar em situações de desconforto, porque uma coisa que eu já fiz no passado, quando eu entrei no digital, eu não estava acostumado a fazer reuniões online, então eu tinha muita vergonha às vezes de fazer uma reunião, de entrar no Zoom, no Meet, e eu lembro que eu ofereci meu serviço de graça num fórum para gerar reunião para mim fazer. E, na verdade, a ideia não era captar cliente, na minha ideia era fazer reunião. Eu lembro que eu fiz mais de 100 reuniões em 1 mês e meio, por aí, para perder esse medo. Então, esteja sempre se colocando numa zona de É se desconforto. colocar no ambiente Exato. para se desafiar, Isso literalmente. é essencial, assim, eu sou um cara que não gosta muito de falar em público, eu sei que é essencial isso, mas é uma coisa que eu, tipo assim, que nem pra vir gravar o podcast, pra vir Foi fazer... desenvolvendo. Tudo essas coisas, assim, eu tento pra me colocar em zonas de desconforto Isso pra aí. conseguir ficar confortável nessa situação. Muito bom. Um filme. Lobo de Wall Street, E Deus para você é? muito importante e essencial. Eu acredito que a gente eu acredito em Deus, né? Tenho religião, sou católico, e eu vejo que isso é, assim, muito importante tu estar alinhado ali com ele cada vez mais próximo. Confesso que eu não sou tão próximo como gostaria, mas eu tenho a minha oração, tenho o meu ritual que eu tenho contato com ele, e vejo ele como, assim, é importante tu sempre não só estar pedindo, eu sempre busco estar agradecendo por tudo que eu venho conquistando, que eu já conquistei, e agradecendo não só coisas materiais, mas eu também sempre priorizo muito agradecer a saúde minha, da minha família, que a gente tá tudo bem. Isso é uma coisa que eu vejo que, assim, é essencial, sabe? Tu ter Essencial. esse contato ali com ele e também agradecer, sabe? Não só pedir, mas saber agradecer pelas coisas. E não só bens materiais, mas como o principal, que é tu ter uma família contigo, tu ter ali o bem-estar da tua família, a segurança, saúde, né? Então acho que Sensacional. isso. E agradecer é um exercício. Uhum, É literalmente um exercício. Senão exato. você deixa passar despercebido, só deixa a coisa acontecendo, né? Mas o agradecimento realmente faz muita diferença. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa para que a gente consiga fechar com chave de ouro. Matheus, se você tivesse que deixar uma frase, um conselho, uma provocação para quem trabalha no mercado digital, manda bala. Qual seria? Gerencie todas as suas ações como se tivesse uma câmera registrando cada passo que você está dando. E isso vai servir de exemplo para seus filhos quando eles nascerem. Então, imaginar como, tipo assim, no trabalho, tu imaginar que tem uma câmera te gravando e todo o que está sendo realizado ali
vai ser mostrado pro teu filho de como ter sucesso na vida. Muito bom. Aí, então, é pra, tipo assim, quando tu tá cansado, quando tá desmotivado, quando tu não tá afim de fazer as coisas, lembrar disso Muito bom. pra seguir em frente, sabe? Sensacional. Então, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Foi um prazer conversar com você, Matheus. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, né? Por você ser esse cara bacana aí e compartilhar também com a gente toda Não, tamo essa junto. sua experiência e expertise, né? Senhoras e senhores, se você gostou, deixe o seu comentário. Deixa aí uma curtida também, vai ser um prazer saber que você está por aqui e também vai ser um prazer ter você aqui nos próximos episódios. Um abraço e vamos em frente.